Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Minha Vida é Bem, um programa de pai para filho. Estamos estudando esta semana a Parashat Re'eh, que significa veja, e nesse programa agora nós estaremos falando sobre a quarta, quinta e sexta Aliá, Parashá um pouco grande, muita coisa pra gente aprender. Eu sempre falo que esse é um programa que é feito especificamente e com o objetivo de falar sobre a Parashá. Já vou para os meus filhos, a Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, meus dois filhos, que estão em outro estado, tá certo? Estão longe do papai, e a Ariela Hesed e o Eliav Hassid. Não é um programa proselitista, mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dele de alguma maneira, sinta-se à vontade, tá bom? Eu não sou rabino, eu não sou moreiro, sou apenas um pai ensinando os meus filhos. Capítulo 14, passuque 1 em diante. Vocês não se contaminarão ou farão raspar ou uma calvície entre os seus olhos como sinal de luto pelo morto, como os emoritas fazem, porque vocês são filhos de Deus, seu Deus, e assim sua aparência deve ser agradável. Pois você é inteiramente um povo sagrado, ou seja, separado para Deus, seu Deus, e mais ainda, Deus escolheu você para ser um povo estimado por Ele. Entre todas as nações estão sobre a terra. É muito interessante esse ponto aqui, que eu sempre digo o seguinte: o povo de Israel, Bnei Israel, os judeus, nós não somos melhores ou piores do que ninguém. Não existe isso, não existe essa discriminação. O que acontece é o seguinte: Hashem é como um pai, e Ele é o nosso pai, e como um pai, Ele quer que os filhos façam o que Ele pede, porque ele sabe o que é melhor pra gente. Então, vamos supor, tem dois filhos, um filho é obediente, outro filho não é obediente. O filho que é obediente, o pai vai ensinar, o pai vai querer que ele esteja o tempo todo arrumadinho, limpinho, bonitinho, correto, Ariela? Então, e o filho que não quer, e que é rebelde, que vai querer ficar sujo, que vai querer fazer o que ele quiser, quer dizer, o pai não pode fazer muita coisa. Existe o livre-arbítrio que Hashem deu. Então, quando ele fala aqui que a gente não pode, não farão raspar a sua calvície entre seus olhos, ou seja, existiam alguns costumes pagãos antigamente que as outras pessoas faziam, e Deus fala sobre o seguinte: olha, vocês não podem fazer isso. Antes de Hashem entregar a Torá, tá? O Matan Torá, a revelação do Torá para o povo de Israel, diz o Midrash que ele foi a todos os povos e ofereceu a Torá. Lembra dessa história dela? A Torá não pode matar. E daí ele fala: ah não, a gente mata. E daí vai pro outro país e fala: vocês querem a Torá? E ele fala: o que tem aí? A Torá diz que não pode matar. E daí fala: ah não, a gente mata. Pois é, então é praticamente isso que aconteceu. Quando Hashem foi entregar a Torá, ele chegou para alguns povos e disse: vocês querem a Torá? Um exemplo, para o filho de Ismael. Chegou lá: vocês querem a Torá? O que a Torá diz? Olha, a Torá disse que não pode matar. Não, mas a gente vive pela espada, ou a gente engana. Sei lá, foi para um outro povo e disse: olha, vocês querem a Torá? O que ela fala? Não pode roubar, não. Aqui a gente trabalha tudo roubando aqui, né? Foi para o Egito e disse: vocês querem a Torá? Os egípcios disseram: o que ela fala? Disse: olha, não pode idolatrar, tem que só ter um Deus. Não, aqui a gente tem vários deuses. Então o que aconteceu? Hashem, ele foi para vários povos e ofereceu. Quando ele foi para os judeus, ele falou: vocês querem a Torá? E os judeus falam: queremos. Isso. Ele falou: queremos, e me dê até duas, né? Duas. Faremos e ouviremos. Faremos e ouviremos. Nasceu Venishmai. Falou: pode mandar que a gente faz. A gente não quer saber o que está escrito nela. A gente vai fazer, porque a gente sabe que papai sabe das coisas. Então o que ele quer pra gente é o melhor. É por isso que Hashem, quando fala aqui: pois você é eternamente um povo sagrado, você é separado, sagrado. Para quê? Para você não fazer as outras coisas. E o que? Sagrado para Deus, seu Deus. E ainda quando ele fala que ele os escolheu, vocês são estimados a ele entre todas as nações, porque o povo de Israel, ele optou em obedecer a Deus, optou em seguir os ensinamentos de Hashem, diferente de outros povos. Então, quando você não pode fazer tatuagem na sua pele, você não pode cortar o seu cabelo de determinada maneira, porque Hashem não quer isso. Ele tem um comportamento para Bnei Israel. Ele quer que só sabe da Torá e Mitzvot.
Isso. Então vamos continuar aqui. Deu para entender então que não existe uma questão de preconceito, de discriminação, de raça, etc. E também não existe outros deuses além do Senhor. Sim, além de Hashem. Por isso que Hashem fala que é um povo estimado. Porque Hashem escolheu Bnei Israel para cumprir a Torá, para fazer a vontade do Criador de Hashem. E os outros povos que foram, se vocês quiserem, vocês não são obrigados a fazer. Hashem disse, olha, eu fui até vocês não quiseram, como até hoje, 2020, as pessoas não estão nem aí, as pessoas não querem saber da Torá. Quem continua ainda buscando e sendo guardião da Torá? O povo judeu, Bnei Israel. Então, aqui no Passuque 3 ele fala sobre o seguinte, você não comerá nenhuma abominação. Daí vem todas as leis, Hukim, Mishpatim, Mitzvot, aí que a gente vem dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo. Por isso que muitas vezes quando o judeu está em um outro lugar que não seja no meio de outras pessoas que não são judeus, você não pode trabalhar no Shabat, por que você não trabalha no sábado? Você não come porco, por que você não come porco? Sabe? Por que você cobre o cabelo para a mulher? Por que você isso? Por que você aquilo? Por que tá... Sabe? Eles não conseguem entender, acham tudo estranho, esquisito, porque são leis que Hashem deu pra gente. E essas leis... Ele quer que os judeus comprem todas as mitzvot e por exemplo, tem uma mulher que ela não tá de tzniut. Diz, essa é uma mulher de tzniut, judia, e daí deve ser. Sim, olha, a Ariel tá falando sobre tzniut, porque a Hashem é que criou isso. E todas as mitzvot, elas são pro nosso próprio bem. Então ele fala, não comerá nenhuma abominação. Estes são os animais que vocês podem comer, boi, carneiro, cabra, gazela, viado. E ele dá uma série de animais aqui, tá, que vocês podem comer. Ok? O antílope, o búfalo, girafa. Só que a gente não come girafa porque não existe o costume de se comer, porque a gente perdeu também a tradição de saber aonde deve se cortar, e também, fazer xerritar. E também ela é muito grande, que ela é mais alta do que uma escada de bombeiros. Pois é, então ele fala aqui no Passuque 6, vocês poderão então comer qualquer animal que tenha o casco totalmente fendido e se ele for ruminante. Só engraçado que a gente pode ver que a Torá diz que só existe esses animais e hoje a ciência pode procurar em qualquer lugar no planeta, não existe outros animais que sejam cachê com essa característica. Não existe um animal, o que existia que era o unicórnio, mas não existe mais. Isso. Tá, o Passuque 7 ele diz, mas dentre aqueles que ruminam e aqueles que têm um casco fendido, vocês não poderão comer, ou seja, existem outros que ruminam, mas não têm um casco fendido. Quem são? Então ele fala o dromedário. Sim, é isso que eu estou lendo. Então o dromedário, o camelo, a lebre, o iraxe, porque eles ruminam, mas não têm o casco fendido totalmente. E eles são impuros para vocês. Diga. O porco, ele tem casco fendido, mas ele não rumina, ele finge que rumina. Ok. O porco, porque ele tem um casco fendido, mas ele não rumina. Passuque 8. Ele é impuro para vocês. Vocês não comerão a sua carne. Quando chegar uma festa, vocês deverão se purificar ritualmente para vir até o Beit HaMikdash. Vocês não poderão, tocar em suas carcaças, que deixarão vocês ritualmente impuro, não pode de maneira nenhuma. Dentre todas as criaturas que existem na água, vocês então poderão comer o que? Vocês poderão comer qualquer uma daquelas criaturas da água que tem barbatanas e escamas, mas vocês não comerão nenhuma que não tenha barbatana e escamas. Então, a gente sabe que outros frutos do mar, camarão, caranguejo, lula, frutos do mar e aqueles outros peixes que não têm a característica de barbatana e escama, estão proibidos para o judeu. Então vocês poderão então comer qualquer uma daquelas criaturas da água que tem barbatana e escama, mas vocês não comerão nenhuma que não tenha barbatana e escama. Elas são impuras para vocês. Daí eu volto a dizer, as pessoas perguntam, mas por que vocês não podem isso? Por que não podem comer aquilo? É tão gostoso. Fique à vontade, você pode comer o que você quiser. Você pode comer lula, pode comer caranguejo, pode comer camarão, ostra, lagosta. Fique à vontade, você pode comer o que você quiser. Você pode comer porco, você pode comer até lixo. Quiser. Sim, você não, porque as pessoas não falam isso aqui, porque você não pode comer. Se você pode comer o que você quiser, mas o povo judeu não pode. Por quê? Porque a gente só pode comer aquilo que Hashem
diz, você quer comer? Que Hashem manda, você quer comer? Fique à vontade, coma o que você quiser comer. Mas o povo judeu, o povo Israel, não pode. Não. Você é livre para você fazer o que você quiser. Passuque 11. Vocês poderão comer todo pássaro de uma espécie ritualmente pura. Dentre os pássaros, vocês não comerão o seguinte: a águia, o abutre, a águia do mar, bútil, papagaio, a família do bútil e toda a família do corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, falcão, ibis, o morcego também. Olha aí, a gente sabe que o coronavírus veio devido do morcego. Por causa que ele não pode comer. Não pode, que ele é o único animal venenoso. Pois é, não pode comer. Então, o cisne pelicano, o corvo marinho, o cegonha, existe vários outros aqui, inclusive o morcego no final. Passuque 19, águia do mar. No Passuque 19, todo inseto voador é impuro para vocês, eles não podem ser comidos. A gente já viu vários vídeos na internet de algumas pessoas lá no Oriente comendo rato, comendo cachorro, comendo gafanhoto, aranha. Diga. Uma vez, lembra que a gente viu um vídeo que tinha rãs e tinha uma menina que tava comendo sapo zebra? Pois é, gafanhoto, rã, cobra, quer dizer, uma coisa assim, meio mais... Cobra a gente já tem, porque acho que vem do filme que você assiste. Pois é, então vocês não comerão nenhuma carcaça, vocês poderão dá-la ao não-judeu se eles quiserem comer. Pode, qualquer outro estranho que estiver em sua cidade, ele poderá comer, mas vocês não poderão vendê-la ao não-judeu, porque você é um povo sagrado separado para Deus, seu Deus, portanto você deve se abster até mesmo de coisas que são permitidas. Não deve cozinhar o animal jovem no leite de sua mãe. Então, até aqui foi a quarta aliá. Então, olha quanta coisa boa a gente vem aprendendo. A Hashem deu tanta coisa pra gente assim, então quer dizer, para se diferenciar, se a Hashem falou, é porque não pode, realmente não deve, até porque eu já expliquei em outros vídeos sobre as midot, né, as características do alimento que ela acaba passando para você, influenciando você de forma moralmente. Então, vamos lá continuar no quinta aliá, quinta leitura, que vai do capítulo 14, passuque 22 em diante. Certamente separarás o dízimo de todo o produto de tuas sementes que o campo produz no ano a ano e comerás diante de Hashem, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. O dízimo de teu gado, de teu moço e teu azeite, os primogênitos de teu gado e de teu rebanho, para que aprendas a temer Hashem, teu Deus, em todo o tempo. É interessante que ele fala em todo o tempo aqui, por quê? Porque primeiro, você deve ir aonde Hashem mandou. Não é você criar situações, eu vou adorar Hashem aqui, eu vou fazer servir Hashem dessa maneira. Não, é da maneira que ele quer, da maneira que ele determinou. E ele fala aqui da maneira que você aprenda a temer Hashem. Por quê? Porque quando você dá o dízimo, quando você dá a tzedakah, você exercita isso para você. Para quê? Para que você aprenda a não ser egoísta. Olha quanta coisa bacana a Torá vem trazendo pra gente. Passuque 24, se o caminho for comprido, de sorte que não o possas levar, por estar longe de ti no lugar que escolher Hashem teu Deus, para ali pôr o seu nome, pois te abençoará Hashem teu Deus, para teres produção abundante. Então o trocarás por dinheiro, e trarás o dinheiro em tua mão, e irás ao lugar que Hashem teu Deus escolher. Então sempre você vai aonde? Você vai aonde Hashem mandar, aonde Hashem escolher. Darás este dinheiro por tudo que deseja a tua alma, por gado, por rebanho, ou por vinho, por vinho velho, ou por produto que te pedir a tua alma, e comerás ali diante de Hashem teu Deus, e te alegrará tu e a gente da tua casa. Ou seja, é uma mitzvah também a gente se alegrar nas festas. E o levita que está em tuas cidades não deixará de dar-lhe o teu primeiro dízimo, pois não tem parte nem herança contigo. Ao final de 3 anos, tirarás todos os dízimos de teu produto naquele ano e os depositarás dentro de tuas cidades. E virá então o levita que não tem parte nem herança contigo e tomará o primeiro dízimo, e o peregrino, o órfão e a viúva que estão em tuas cidades tomarão o dízimo do pobre e comerão e se fartarão, para que Hashem teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Sexta leitura começa do capítulo 15 diante. Ele fala: ao final de cada 7 anos farás o ano sabático, que é o ano de Shemitah. E este é o ano do ano sabático que todo credor que emprestou ao seu companheiro deixará e não reclamará seu companheiro nem do seu irmão, porque chegou o ano de Shemitah, o ano sabático para Hashem. Do estrangeiro e do idólatra reclamarás, e o que estiver em teu poder de teu irmão o deixarás. Aqui é como se você estivesse perdoando as dívidas, tá bom? Contudo, não haverá no meio de ti mendigos, pois te abençoará Hashem teu Deus na terra que o teu Deus te dá por herança.
para herdá-la, somente se ouvires a voz de Hashem teu Deus para guardar e para cumprir todo este mandamento que eu te ordeno hoje, Hayom, novamente, olha aí, hoje, porque Hashem teu Deus te abençoou, como te falou, emprestarás a muitas nações e tu não tomarás emprestado, e dominarás sobre muitas nações, sobre ti não dominarão. Se no meio de ti houver um mendigo entre os teus irmãos, numa das cidades da tua terra, que Hashem teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão a teu irmão mendigo, mas lhe abrirás a tua mão e lhe emprestarás o suficiente para que lhe faltar. Guarda-te de não que hajas uma coisa perversa em teu coração e digas, está se aproximando o ano de Shemitah, o 7º ano sabático, de modo que o teu olho seja mal para com teu irmão, o mendigo, e não lhe des nada. Ele clama então a ti, a Hashem, e haja em ti pecado. Mesmo que sejam muitas vezes que lhe darás, ou que o teu coração não seja mal quando lhe deres, pois por isto te abençoará Hashem teu Deus em todas as obras de tuas mãos e tudo que possuir a tua mão, porque nunca deixará de haver mendigos no meio da terra. Por que nunca deixará de haver mendigos no meio da terra? Hashem poderia acabar com isso de uma vez por toda? Por que existe tanta fome, desgraça e miséria no mundo? Por quê? Por que será? O papai já falou sobre isso, né? Se o próprio Hashem está falando que nunca deixará de existir mendigo, por que se ele poderia acabar com tudo isso? É justamente porque ele quer que a gente exerça a bondade. Ele pode fazer tudo, mas por que não ensinar a gente a fazer a bondade? Eu te ordeno hoje, dizendo, abrirás a tua mão ao teu irmão, para o teu pobre, e para teu mendigo na tua terra. Se for vendido a ti teu irmão, ou hebreu, a tua irmã hebreia, servirá a ti 6 anos, e no 7º ano deixará ir de ti livre. E quando deixares de ir livre de ti, não deixarás ir de mão vazia. A gente sabe que quando uma pessoa sai do trabalho, aqui no Brasil pelo menos, ele sai com vários benefícios, né? Ou seja, com várias recompensas. E isso é um princípio da Torá, que aqui já dizia que quando a pessoa te servir, ela não deve sair de mãos vazias, você deve dar presentes para ela. Carregá-lo-ás, fornecendo-lhe então de teu rebanho, de tua eira, de teu depósito de vinho, e do que te abençoou Hashem teu Deus lhe darás. E recolherás e recordarás de que fostes escravo na terra do Egito e que te redimiu Hashem teu Deus, portanto, eu hoje te ordeno fazer isso. Ou seja, seja bom para com a pessoa que te serviu, escravo, porque você sabe, você sentiu na pele o que é isso. E se ele te disser não sairá de ti, né? Ou seja, o teu servo, o teu escravo não quer sair de ti, porquanto te amou, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, tomarás então uma sovela e lhe furarás então a orelha junto da porta, e será para ti um servo até o ano jubileu, tá? E também a tua serva farás assim. Passuque 18, não sejam os teus olhos coisa dura quando o deixares ir livre de teu lado, pois durante 6 anos te serviu em dobro ao correspondente ao salário de um empregado, e assim te abençoará Hashem teu Deus em tudo o que te fizeres. Ou seja, você vai ser abençoado se você tiver um bom olho para com ele, fizer isso para com ele. A 7ª leitura começa então aqui do capítulo 15, passuque 19. Todo primogênito que nascer de teu gado e do teu rebanho, no macho consagrarão a Hashem teu Deus, não fará nenhum serviço com o primogênito do teu boi, nem tosqueará ao primogênito do teu rebanho diante de Hashem teu Deus, comerás ano a ano no lugar que escolher Hashem teu Deus, tu e tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, como se fosse coxo ou cego, ou qualquer outro defeito grave, não sacrificarás a Hashem teu Deus. Em tuas cidades comerás, e a pessoa impura com a pessoa pura poderão dele comer juntos, como se come a carne de um corso, de um cervo, somente seu sangue não comerás, sobre a terra derramará como água. A gente já falou sobre o sangue, né? Capítulo 16, estejas alerta desde antes que chegue o mês da primavera, tá? Que celebrará então Pesa a Hashem teu Deus, porque o mês da primavera, de noite, te tirou Hashem teu Deus da terra do Egito. Ele está falando sobre as 3 festividades que eu ouvi agora. Sacrificarás então Pesa a Hashem teu Deus, do rebanho do gado, do lugar que escolhe Hashem para ali fazer habitar o seu nome. Não comerás nada levedado, 7 dias comerás pães asmos, que é as matzot, pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saíste da terra de Mitzrayim, para que te recordes no dia da saída da tua terra do Egito, todos os dias da tua vida. E não será visto em ti levadura, ou seja, hametz, em todo o território por 7 dias, e não ficará da carne do cordeiro pascual que sacrificares no primeiro dia à tarde, até pela manhã. Não poderás sacrificar o cordeiro de Pesa em alguma de tuas cidades que Hashem teu Deus te dá, porque somente no lugar em que escolher Hashem teu Deus para fazer habilitar o seu nome, né, ali sacrificará então o cordeiro de Pesa à tarde. No pôr do sol comerás no tempo determinado em que saíste de Mitzrayim, e o grelharás e o comerás no lugar que escolher Hashem teu Deus, e voltará pela
manhã. No segundo dia irás à tua morada, 6 dias comerás pães ázimos, ou seja, os matzot, e no sétimo dia retenção de trabalho haverá em honra a Hashem teu Deus, não farás nenhuma obrigação. 7 semanas contarás a partir então de Pessa, para ti, desde que foi-se cortar o Homer, e começarás então a contar 7 semanas, que é o Sefirat HaOmer, e farás a festa das semanas, que é Shavuot, aonde Hashem teu Deus, o que puderes dar, a tua mão darás, como te houver abençoado Hashem teu Deus. E te alegrarás diante de Hashem teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, no levita que está em tuas cidades, o peregrino, um órfão ou viúva que está no meio de ti, do lugar que escolhi Hashem teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome, e recordarás que foste escravo em Mitzrayim, no Egito, e guardarás e farás os seus estatutos. Maftir, capítulo 16, passuque 13. A festa das cabanas, Sukkot, eu farás para ti 7 dias, quando tiveres recolhido o produto de tua eira e da tua vinha, e te alegrará na tua festa, tu, teu filho e tua filha também, tua serva, teu servo, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão nas tuas cidades. 7 dias festejarás para Hashem teu Deus, no lugar em que escolhi Hashem teu Deus, que Hashem teu Deus te abençoará em tudo que teus produtos, em todos os teus produtos, em que toda a obra de tuas mãos estará certamente alegre. 3 vezes ao ano aparecerá todos os homens diante de Hashem teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, que é Shavuot, e das cabanas, que é Sukkot, e não aparecerão diante de mim Hashem, cada um de mão vazias, cada um oferecerá o sacrifício segundo as suas posses, conforme a bênção que Hashem teu Deus houver dado a ti. É muito grande essa paraxá, mas tem muitos ensinamentos, muita coisa bacana. Eu queria dar muitas outras informações, eu não vou conseguir dar tudo, infelizmente eu estou triste, porque a primeira, a segunda e terceira já tem muita coisa, e essas últimas agora tem muita coisa para a gente aprender. Mas eu quero resumir aqui para vocês algumas coisas que eu já anotei que eu acho que é interessante para o nosso dia a dia. Por exemplo, a ciência, hoje em dia, até ela mesmo confirma que os únicos alimentos higiênicos à nossa saúde são esses relatados na Torá. Hoje a ciência consegue comprovar isso, como eu falei para vocês. Como é que a Torá, há tanto tempo atrás, vem dizer que os únicos animais apropriados para se alimentar, que eram cachê, eram esses, que o romino tem casco fendido. Se você for pesquisar hoje no mundo inteiro, não existe outros que não sejam esses que têm casco fendido. Então ele fala, a própria ciência disse que esses são os melhores alimentos para o ser humano se alimentar, e não existe outros melhores do que esse. Uma outra coisa interessante aqui é a influência que os alimentos têm na questão moral. Os alimentos, eles têm as midot, que eles passam as características para a pessoa, Então existe uma influência moral que o alimento consegue influenciar no físico sobre a gente. Ou seja, eu já falei que se você tomar uma bebida alcoólica, ele pode alterar até o teu caráter, até a tua questão moral. Você vai até não poder, mas você, como consequência disso, pode até subir numa mesa, dar uma de macaco, vomitar e mudar completamente aí a tua questão moral. Então, muito cuidado com a questão desses alimentos, porque eles influenciam espiritualmente e moralmente nas nossas vidas. Assim como certas enfermidades causam perturbações físicas, a ingestão de alimentos proibidos provoca efeitos negativos sobre as faculdades morais da pessoa. Assim como determinados alimentos causam problemas físicos na gente, de ingestão, você come uma comida estragada, você vai passar mal, pode morrer. Da mesma forma, esses alimentos são nocivos à nossa faculdade, à nossa vida. Não fareis abomináveis, ou seja, não se contaminem com as vossas almas por causa deles. Olha que interessante, a Torá vem dizendo, não se fareis abomináveis, ou seja, não se contamine as vossas almas por causa deles. Ou seja, ele está tentando dizer aqui que a nossa alma vai se contaminar por causa da questão material. Olha aí, eu acabei de falar sobre isso, que a ingestão de animais proibidos, eles provocam problemas nas faculdades morais da pessoa. Ou seja, se você comer, você vai trazer problemas na sua alma, ou seja, o material influenciando no espiritual. Outra coisa interessante é respeito ao meio ambiente, como a gente leu agora no ano de Shemitah, a terra teria que descansar. Até isso tem um respeito. A gente já leu em outros momentos também que antes do judeu se alimentar, ele tinha que alimentar
o gado dele, o cachorro dele, ou seja, o respeito ao meio ambiente. Então a gente sabe que a terra, ela tinha que trabalhar 7 anos e ela tinha que descansar. Olha que sabedoria profunda, deixar a terra descansar, o respeito ao meio ambiente. Como a gente estava falando sobre o dízimo, sobre o Maaseh Sheni, Maaseh etc, da dízimo, da tzedakah, a gente falou muito sobre isso. Olha que ensinamento profundo. Somente fazendo as outras pessoas compartilharem dos seus bens é que uma pessoa pode merecer e usufruir realmente da bênção completa de Hashem em todas as obras de suas mãos. Ou seja, você compartilhando. Eu dou sempre um exemplo. O que adianta você ter muito dinheiro e você fazer, vamos supor, teu aniversário, e você faz lá, bota aquela mesa linda, bolo, refrigerante, música, luz, só para você comemorar sozinho. Tem graça isso? Não tem graça. Qual é a graça que tem? É quando você chama outras pessoas para compartilharem junto com você dessa alegria. É você que está pagando, os bens materiais são seus, mas você só tem prazer quando você divide essa alegria material com outras pessoas. Então, vou passar mais um outro ensinamento que diz o seguinte: por isso que o levita, o peregrino, o órfão, a viúva, os mendigos, como eu falei, os pobres, por que existe isso? A gente não poderia acabar com tudo isso? Porque a gente permite que existam pessoas pobres, justamente para que a gente faça a nossa parte, a gente abra a nossa mão. A gente não poderia fazer isso? Lógico que ele poderia, mas ele quer que a gente exerça isso, ele quer que a gente faça isso e seja um parceiro com ele. E outra coisa interessante é: a terra pertence a Deus e nós somos os seus inquilinos neste mundo. Nossos semelhantes, eles têm todo o direito a viver em bem-estar junto de nós. Os bens materiais são apenas um meio para a gente atingir a finalidade, a verdadeira felicidade. E a finalidade, o foco é: os bens materiais não são foco, os bens materiais não são a finalidade. Os bens materiais, o dinheiro, a casa, tudo que a gente deu, ele é um meio para você alcançar o fim desejado, que é fazer deste lugar uma morada para Hashem, utilizar os recursos que a gente deu para você fazer o bem. Os bens são apenas os meios, como eu estou falando, né, para chegar a esse fim. E a gente perder então foco nessa finalidade, no fim, ou seja, confundindo os meios como fim, a gente vai acabar se tornando escravos do nosso apetite econômico e egoísta. Assim como nós fomos escravos no Egito, nós devemos ter muito cuidado com o coração do peregrino, do prosélito, das pessoas que estão morando ao nosso meio, até porque na Torá aparece 42 vezes que nós devemos amar o peregrino. E diz os nossos sábios, se naquela época já era reforçado dizer isso, é porque é um pouco difícil do povo cumprir isso na prática. Então 42 vezes aparece na Torá que nós devemos amar o peregrino. E eu quero finalizar com um texto que fala sobre o seguinte: devemos fazer todo o possível para ter particular consideração pelo peregrino, especialmente a ele, pois ele é sensível, ele é propenso a sentir-se magoado. Quando ele clamar de dor, Deus certamente ouvirá e seu clamor e punirá os seus opressores. Ele fala mais que amar o peregrino como nós mesmos nós devemos, e o peregrino também tem o direito de viver junto de nós com dignidade. Uma coisa interessante, como nos ensina o Rabino Avraham Yehoshua Hez sobre a expressão eu sou Hashem, vosso Deus, ou seja, Deus é pai de todos os seres humanos ou não é pai de nenhum. Então nós devemos ter muito cuidado com o nosso próximo, tá bom? Tinha muita coisa que o papai queria falar, infelizmente eu não falei nem a metade do que eu queria falar, muita informação boa, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente fale um pouco mais sobre isso, que nós tenhamos um Shabbat Shalom, ok? E o papai volta na próxima semana com mais Parashat Shavua. Shalom Aleichem, Lechitraot.